Bem-vindo a mais um episódio do programa Palavra e Família. Tem sido muito gostoso interagir com alguns de vocês, a gente andando por aí numa igreja ou encontros de casais, pessoas que não tínhamos nem ideia que estavam assistindo o YouTube e vindo, conversando, fazendo perguntas, e isso tem sido muito gostoso. Então, muito obrigada por assistir este programa. Bom, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. E a nossa pergunta hoje tem mais a ver com os próprios avós. Como lidar com avós bem intencionados, com certeza, mas que acabam se intrometendo na educação dos nossos filhos, os netos deles, ou no nosso caso seria nós interferindo na criação dos nossos netos, que já são 15 e sabemos que tem bem mais 2 por aí. Então, palavras para nós. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de escrever um livro chamado O Legado dos Avós, em que tratamos desse assunto. Eu fiz junto com a minha sogra. E brincamos, esse é o livro que todo mundo precisa comprar, se só pelo fato de que o genro escreveu com a própria sogra. Mesmo que não tivesse absolutamente nada de bom dentro, isso Mas tem. Isso é inédito. E tratamos dessa questão no livro, num dos capítulos. O que você diz a respeito disso? Talvez alguns cenários, situações que temos lidado no aconselhamento também. Sim, tenho conversado com várias mães que às vezes têm medo de ir para a casa dos próprios pais ou dos sogros, porque eles sentem que eles não têm liberdade na casa dos avós ou dos próprios pais para educarem os seus filhos da forma que eles acham que Deus está mostrando para eles. E isso é muito triste. Às vezes, por um período maior de férias, os avós moram longe e vocês acabam passando 2, 3, 4 semanas na casa dos avós. É um período muito longo para você mudar por completo a sua paternidade, e isso causa muito estresse, muita dificuldade e muita dúvida, porque como nós adultos podemos honrar os nossos pais, mas ao mesmo tempo sermos responsáveis em criar os nossos filhos da forma correta, é complicado. É uma linha muito tênue. Já tratamos em outro programa o fato de que os filhos são chamados para honrar a seus pais. 9 textos, no mínimo, da palavra de Deus dão essa ordem para filhos honrarem a seus pais. Ao mesmo tempo, nós somos os responsáveis pelos nossos próprios filhos. Não é responsabilidade dos avós. Por isso, logo cedo, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus diz, por isso, deixa o homem, pai e mãe, implícito também, a mãe, os pais dela também, cola-se um no outro, tornando-se os dois em uma só carne. O núcleo, ou espelho conjugal, agora o DNA matrimonial que nos liga, é mais forte do que os elos biológicos, genéticos, que nos ligam aos nossos filhos. Então, esses espaços e essa tensão tem que ser trabalhado com muito cuidado. Nós louvamos a Deus pela possibilidade dos avós terem um investimento muito forte na vida dos netos. Outro programa, o próximo, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Eu lembro, 2 Timóteo, que fala de Loide, a avó de Timóteo, junto com Eunice, a mamãe, provavelmente sem pai piedoso, provavelmente pai pagão e avô pagão, mas tendo grande influência na vida dos netos. Não queremos descartar ou perder isso, mas precisamos lembrar que os nossos pais já tiveram a oportunidade de criar os seus próprios filhos, que somos nós, e talvez ter um pouquinho mais de confiança na educação que eles deram. Agora, eu sei que uma coisa que complica, muitas vezes nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a Deus, e os pais não, os avós não. Então, eles não têm o mesmo valor, eles não veem a Bíblia como autoridade na criação dos filhos. Então, isso
complica e nós precisamos ter muita sabedoria em como chegar e explicar para os nossos pais. Vamos imaginar, então, um cenário que os pais precisam traçar limites, mesmo estando, talvez, no território dos pais. Quem é que fala com quem? Nós já temos visto muitos atritos gerados, talvez desnecessariamente. Uma palavra sobre isso? Sim, normalmente o homem, como líder da casa, ele toma as decisões e ele ajuda a resolver os problemas e ele enfrenta. Mas o que nós temos dado como conselho é que o próprio filho aborda os pais. Então, se são os meus pais que estão dificultando a criação dos nossos filhos, é melhor eu chegar e conversar com eles. São os pais do meu marido, então ele deveria, porque o relacionamento, por melhor que seja entre sogros e nora e genro, com o filho tem mais segurança. Então, o fato é que os pais têm uma longa história de lidar com seu filho ou sua filha e é mais fácil perdoar o filho ou a filha. Mas quando se trata do genro ou da nora que tem que peitar, enfrentar, traçar limites, não tem essa história. Então é um pouco mais complicado. Agora, há vezes em que o homem precisa proteger a sua esposa. Nós já lidamos com casos em que os próprios pais dela falam mal dela, fazem chantagem, tenta jogar ela contra o marido ou vice-versa. E tem hora, talvez, que o marido precisará enfrentar com honra, com respeito. Pode ser que não entenda. Agora, o que fazer? Por exemplo, na área de disciplina. Muitos avós, não, vocês não vão disciplinar os nossos netos na nossa frente, na nossa casa. O que os pais vão fazer? Vão passar 2 semanas na casa? Estragar totalmente o filho? Então, de novo, você, como casal, vocês têm que decidir até onde nós podemos abrir mão e onde nós não podemos. Então, vocês têm que decidir quanto tempo vocês conseguem ficar na casa dos avós. Vocês vão ter que decidir o que vale a pena. Às vezes, você perder uma batalha aqui ou ali para honrar os seus pais, para não criar caos, para não ter confusão, tudo bem, se vocês são consistentes em casa. Agora, se é um período muito comprido e vocês não conseguem convencer os seus pais, o que vocês estão fazendo é correto, é com amor, é para o bem da criança. Se vocês não conseguem ganhar os avós, talvez vocês tenham que tomar umas decisões meio difíceis de, olha, a gente pode passar apenas um final de semana, mas do que isso não dá. Ou talvez ficar em outro lugar, outra casa. Isso pode ser constrangedor, mas talvez seja necessário. Algo relacionado. Talvez padrões que os avós tentam passar para os filhos na área da sensualidade, entretenimento, palavrão, vícios. Também são questões sensíveis que os pais, no fim, são os responsáveis pela educação dos seus próprios filhos, ao mesmo tempo que continuam honrando aos seus próprios pais. É isso. Mais uma pergunta. Na próxima vez nós vamos trabalhar o outro lado dessa questão. Como nós podemos incentivar e encorajar os avós a terem um envolvimento maior na vida dos filhos e os que são avós, algumas ideias inclusive do livro Legado dos Avós, ideias práticas para algo que nós chamamos o Dia da Vovó. Mas tudo isso fica para a próxima vez no nosso canal Palavra e Família.